Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometri quê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometri quê? O espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Psicometriquê. Hoje tenho comigo uma colega que é psicometricista já desde 2010 e que ao longo dos últimos anos tem aprofundado o seu trabalho no desenvolvimento infantil através de várias formações especializadas, quer numa vertente mais preventiva e educativa, como também numa vertente mais terapêutica. Esta colega, que eu já vou passar a apresentar e a dizer quem é, ela tem muita experiência na intervenção com crianças com perturbações do neurodesenvolvimento, dedica-se ao trabalho com bebês a partir dos 4 meses e crianças em diferentes contextos, tanto num contexto individual como em grupo. O seu trabalho estende-se também às famílias e às equipas educativas com quem se tem cruzado e com quem tem trabalhado muitas coisas que ela nos vai falar e que são importantes para o desenvolvimento dos nossos pequenotes. Por isso, resta-me só dizer quem ela é. Seja muito bem-vinda, Lúcia Garcia, da Salpicos. Obrigada, Sara. É um enorme gosto também. Obrigada pelo convite, por podermos falar aqui mais um bocadinho sobre a psicomotricidade, sobre este mundo. Sim, é um mundo que nos últimos episódios, ou em todos os episódios deste podcast, até porque é esse o seu objetivo, temos tocado assim em várias valências ou vários contextos da nossa intervenção e há um também que é muito, muito relevante e importante e que cada vez mais me parece, se calhar também se começa a difundir mais, e ainda bem, que é esta área preventiva ou educativa da intervenção psicomotora e que tu te destacas no mercado também, digamos assim, nesta valência, verdade? Sim, sim, verdade. Olha, tem sido assim um estudo e um caminho muito interessante nessa área. Na verdade, a Salpicos surge muito nessa perspectiva, porque na altura eu trabalhava em contexto de CERSI, portanto tinha assim muitos casos em grupo e individualmente também, de várias patologias diferentes, e na altura sentia falta um bocadinho disto, que é ok, o que é que nós podemos fazer às vezes para prevenir, para antecipar, para promover aqui o desenvolvimento infantil. E portanto isto surge exatamente, com esse propósito, porque na verdade logo desde os bebés, nós enquanto psicometricistas podemos ajudar e muito, não só nesse contacto direto, mas também com as equipas educativas, com as famílias, então, tem sido muito interessante perceber o impacto positivo que nós podemos ter se funcionarmos como esse elo de ligação, sabes? Então tem sido assim um caminho muito, muito, muito interessante. Uhum. Vou tocar numa das coisas que tu dizias, mas trazendo aqui uma coisa que tu te identificas e que escreves sobre ti também, que é esta noção e esta crença de que, de facto, o movimento é a base da aprendizagem e que a relação e a conexão emocional são fundamentais para o crescimento saudável e equilibrado. Isto é uma das, não sei se missões ou se um dos valores, pelo menos, da forma como tu trabalhas na Salpicos, com esta população? Sim, sim, exatamente. Eu acredito muito nisso. Às vezes até costumo dizer que esta parte do movimento é vida, mesmo quando não existe movimento, não é? E nós, enquanto psicometricistas, conseguimos ter aqui uma reflexão e uma análise e uma intencionalidade do que é que está a acontecer por haver esse movimento ou por falta dele, não é? Assim de forma oposta. Portanto, eu particularmente tenho vindo a trabalhar muito com esta base, obviamente que não é exclusivo, mas sinto que há muita magia a acontecer neste envolvimento pelo movimento e que muitas coisas ajudam, positivamente, nomeadamente, no estabelecimento de uma relação terapêutica mais positiva e mais harmoniosa. Não é exclusivo, mas é aqui uma parte que me parece e que eu tenho sentido como muito importante. Respeitando sempre, obviamente, tanto quando eu falo de movimento e quando nós aqui também defendemos o movimento e temos aqui um pouco, é na nossa missão, não é? Que é este amor em movimento, não é a todo o custo, obviamente, não é? Então, é olhar para o movimento de uma forma intencional
e com esse respeito pelo tempo de cada um e pelos interesses e pelas vontades, ah, mas tendo por base também essa parte, então tem sido esse o caminho. Uhum. Quando tu há pouco dizias que já se pode fazer e muito desde os bebés e que nós podemos ser este elo de ligação também com as equipas educativas que acompanham estes bebés desde muito cedo até eles irem crescendo, e até à entrada na escola primária, de que forma é que nós somos ou podemos ser este elo de ligação naquilo que é o desenvolvimento infantil, para além daquilo que é a educação básica, não é? De que os educadores, que os auxiliares de educação já fazem no seu dia a dia, nas suas escolas, nos seus contextos. Isto é uma pergunta um pouquinho provocatória, porque naturalmente são profissões diferentes, não é? Mas para que quem nos ouve também perceber não como uma. Até porque me parece que hoje em dia vai havendo esta. Acho que o nome psicomotricidade acaba por também ser assim um nome muito popular e interessante, e às vezes nós vemos assim algumas situações em que de facto há uma apropriação disto que é uma motricidade, mas como se junta aqui atividades de cariz mais cognitivo, já por si é psicomotricidade, e as coisas não são assim, não é? Por isso esta minha pequena provocação era neste sentido de nos ajudar a perceber qual é que é a importância deste trabalho em equipa de um psicometricista num contexto de berçário, de creche ou de pré-escolar. Sim, olha, eu sinto, e vejo que o nosso nós somos os privilegiados. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão de facto muito bonita, que nos permite trabalhar em diferentes contextos, em diferentes idades e permite chegar a muitas pessoas, não é? E então sinto isso, portanto gostava de partilhar esta parte. E se nós começarmos por esta base de que, de facto, podemos ser elos de ligação e construir aqui estas pontes de, ok, com os nossos conhecimentos podermos ajudar aquela equipa educativa e também recebermos dela as suas preocupações, as suas dúvidas, e também as suas aprendizagens, os seus ensinamentos, porque temos muito também a aprender, não é? Então eu sinto que esse ponto é um ponto muito importante nestas partilhas e nestas trocas. E o facto de nós podermos estar inseridos nesse contexto educativo permite-nos de uma forma mais geral, podermos ter uma observação e um olhar clínico, não é? Uma intencionalidade aqui terapêutica diferente que pode acrescentar de facto muito valor. Portanto, eu vejo isso como um complemento, porque as educadoras e as auxiliares, portanto, elas estão todos os dias com aquele grupo e com aquelas crianças. A verdade é que nós podemos também trazer aqui um bom complemento, especialmente ao nível do desenvolvimento infantil, porque não é que elas não tenham esses conhecimentos, porque têm, e nós sabemos disso, e portanto esta humildade de estarmos equiparados, não é, nesta troca e nesta partilha, ainda assim conseguimos ter aqui uma perspectiva muito interessante, por vezes de alguns sinais de alerta que elas, com tantas coisas que têm que tratar na rotina do dia a dia, lhes pode escapar um pouco, porque estão num grupo, portanto há uma atenção para o grupo e às vezes não é possível conseguirem estar tão atentas, não é, a cada comportamento, a cada ação, a cada movimento de cada criança e de cada bebé. Então eu acho que nós podemos ajudar nesse sentido. Depois outra coisa que eu sinto muito importante, que nós podemos fazer aqui uma grande diferença, tem a ver com as sugestões de atividades, de pequenos movimentos que podem ser interessantes para enriquecer o dia a dia, porque isso também nos chega muito, que é, pois Lúcia, mas às vezes com a rotina, especialmente no berçário, às vezes com a rotina é tão difícil sabermos o que é que vamos fazer porque temos pouco tempo e eles estão em fases de desenvolvimento também diferentes e às vezes temos poucos materiais, então é uma grande ajuda que nós podemos dar, que é com aquele material pensar e oferecer essas várias possibilidades para elas depois poderem aplicar. E de também dar ideias, porque às vezes o próprio contexto e a rotina também nos tira a criatividade. Então, nós vindo de fora, não é? Com aqui outras ideias, podemos ajudar nesse sentido. E depois, Sara, eu acho que há um lado muito importante que é um lado que eu também gosto muito, é a parte da formação. Acho que temos aqui podemos ter um papel muito importante em ajudar as equipas educativas em aprender e aprofundar melhor sobre alguns temas, porque tal como nós, na nossa licenciatura, não aprendemos sobre tudo e não é isso que é suposto, não é? Então
é muito importante e elas precisam de ter uma noção de tantas coisas, já viste? É que não tem a ver só com o desenvolvimento, com as etapas de desenvolvimento de várias idades diferentes, mas também com questões que estão associadas ao próprio desenvolvimento que lhes surge que suscitem aqui algum nível de preocupação. E o leque é tão alargado, há tantas coisas que elas precisam de também saber, que realmente eu sinto que nós podemos mesmo fazer a diferença nesse sentido. E queria só também acrescentar que tu tocaste num ponto muito importante. Eu vi também o vídeo que tu partilhaste sobre esta questão da psicomotricidade e eu gravei também há pouco tempo um vídeo, para o YouTube, para o nosso canal, a falar sobre isso, porque tenho chegado muito a exemplos disso, que é: "Ah, sim, mas nós na nossa escola já temos psicomotricidade, é a educadora que faz a psicomotricidade, porque nós temos isso na nossa licenciatura, é uma cadeira, então nós podemos fazer psicomotricidade". Quase que legitima, não é? Exato, é isso, Uhum. exato. "Ah, não, o berçário não, também no berçário eles, também só comem, dormem, têm ali um pouco tempo de atenção, portanto não, o berçário não tem psicomotricidade, vamos pensar só na expressão psicomotora para as salas de 1 e 2 anos". Tem havido assim várias coisas. E atenção que isto até são, escolas com um nível de conhecimento e que estão a apostar muita informação. Então, eu sinto que isto é um tema que não é só de agora, eu acho que vai ser um tema que nós podemos ajudar a desconstruir ao longo do tempo. E como é que eu acho que nós podemos ajudar? Ajudando a perceber, sabes? Porque, genuinamente não é por mal, sabes? Querem ajudar, como a escola não tem, acabam por querer agora, é como nós, não é? Nós também temos cadeiras de psicologia e não é por isso que damos sessões de psicologia. E há muita intencionalidade num percurso que nós estamos a fazer, numa atividade específica. Nós não estamos a fazer só por fazer, não é? Nós pensamos porque é que estamos a fazer, essa determinada atividade. E então, às vezes, também passa por explicar isso e por poder oferecer também formações neste sentido, sabes? Então tem sido também um caminho interessante de perceber como é que podemos fazer um bocadinho a diferença aí. Uhum. Estava a ouvir-te e a pensar. Uma educadora que por acaso nos possa encontrar e dar-se educador ou um professor ou até um pai, e eu acho que os pais podem ter aqui um papel também muito importante, não é? Porque se os pais conhecerem que de facto são áreas diferentes, podem também fazer valer um bocadinho a sua voz naquilo que consideraria importante de eventualmente incluir nas escolas onde os seus filhos estão ou de sugerir à educadora o que for, não é? Hum, estava então a pensar como é que nós poderíamos materializar, até porque, eu vou fazer novamente um parênteses, que muitas vezes num contexto educativo, parece que às vezes falamos de linguagens um pouco diferentes. Nós, técnicos, especialmente em contextos mais clínicos, olhamos para um determinado ângulo da criança, na escola naturalmente olham para um outro ângulo e às vezes parece que estamos aqui a falar de linguagens um bocadinho diferentes, mas a criança é todos, é este todo dos vários ângulos. Então, como é que nós poderíamos se calhar concretizando em coisas práticas, o que é que pode eventualmente fazer o psicometricista numa salinha de bebés de berçário ou de creche, ou seja, quais é que são os principais ângulos que tu, nessas idades e nessas salas, desejas trabalhar e estimular nestes pequenotes, seja em bebés pequenininhos, seja depois já os da creche de 1 e 2, ou seja no pré-escolar, porque acredito que tu vais conseguir, quando me dizias e bem, ao ter este olhar diferente, o que se pode fazer, mesmo com bebés pequeninos que ainda têm não sei quantas cestas e têm muitas rotinas para fazer, há coisas que se pode fazer para estimular muito do ponto de vista até sensorial, não é? É isso mesmo, olha, tocaste aí num ponto fundamental. Eu começava por te partilhar que uma das coisas que nós fazemos é convidar os pais a estarem presentes em aulas abertas das nossas aulas de expressão psicomotora. É incrível. Todo tem sido um ponto muito interessante, porque as famílias, ao perceberem, ao se sentirem e experienciarem, também é mais fácil perceberem o que se trata, porque estão a viver com o corpo. E é isso que nós falamos, não é? Então, estão mesmo ali a experienciar. Esse ponto tem sido muito interessante, sabes? Porque depois também há aqui
é como se esse ciclo positivo se iniciasse, porque as famílias experimentam, as escolas também acabam por ir conversando e, portanto, cria-se aqui, ok, é por isto que é tão importante, isto faz, isto ajuda nas várias competências. Depois, começando aqui pela parte do berçário, eu acho que um ponto muito importante tem sido, hum, a exploração e a explicação das janelas de oportunidade que um bebê pode ter, porque efetivamente, e aqui precisava só de partilhar um tema que tem sido assim uma preocupação nossa e um investimento, que tem a ver com o facto de não ser obrigatório pela Segurança Social haver uma educadora permanentemente na sala de berçário. Portanto, existe sim uma educadora responsável pela sala de berçário, mas que está normalmente, permanentemente noutra sala. Pode ser uma sala de 1 ano, pode ser uma sala de 2 anos. Isto diz-nos o quê? Diz-nos que, de facto, existem escolas que apostam e que têm educadoras em permanência numa sala de berçário, mas não havendo esta obrigatoriedade por parte de uma entidade que nos é superior, digamos assim, existe esta lacuna em muitas escolas. E eu digo lacuna porquê? Porque, na verdade, não estando na sala, também fica mais difícil de às vezes proporcionar momentos que não sejam o cuidar. E muitas vezes, portanto, o curso de auxiliar não é o mesmo que o curso de educadora, são ambos super importantes, super valiosos, mas a verdade é que o que nós temos sentido que nos têm feito chegar é que se sentem também muito perdidas, porque às vezes não sabem mesmo o que é que hão de fazer, não é? Que tipo de atividades, como é que vão fazer? E depois, Sara, a sala. Se nós pensarmos no primeiro ano de vida, é o ano com mais mudanças. Mudanças só se nós só nos se desculpa, se só se nos focássemos nas mudanças a nível motor, nós temos aqui imensas coisas, não é? Ah, claro, o sentar, o gatinhar, o colocar de pé, o começar a andar, e nós numa sala podemos ter bebés em fases completamente diferentes. Portanto, aqui já é uma opinião mais pessoal, aqui ao nível da psicomotricidade, eu sinto que era fundamental, ou que será fundamental, uma transformação de não só de pensamento, mas de atuação nestas salas de berçário. E nós somos muito importantes aqui, como noutras, mas aqui eu sinto que é aqui, ok, explorar estas janelas de oportunidade e depois dar exemplos concretos do que é que pode ser feito naqueles momentos. O que é que eu sinto que também é muito importante, mais até do que algumas sugestões de atividades que nós possamos dar para promover estas etapas do gatinhar, do sentar, etc., do que nós estamos aqui a falar, acho que tem a ver com ajudarmos a pensar sobre isto, porque existe uma pressa que está um bocadinho inerente com esta questão da própria rotina diária, que é muito exigente, e portanto, naquele momento que existe a janela da oportunidade, vamos então acelerar isto. Então eu acho que outro ponto também muito importante é, partilharmos esta questão e refletirmos em conjunto sobre o tempo que nós estamos ali tem que ser um tempo de qualidade e nós temos sempre que respeitar o bebé. Portanto, nós nunca vamos forçar absolutamente nada. Eu acho que este também é um ponto importante de partilharmos neste contexto de berçário, sabes? Que somos adultos que vão facilitar e não que vão provocar ou que vão forçar algum tipo de movimento. Este ponto eu também acho que é importante. E depois, mais na parte prática, o que eu sinto que mais precisam é de facto exemplos práticos. Ok, então, mas por exemplo, agora fala-se muito da posição de tummy time e ele não gosta nada de estar nesta posição, mas onde é que eu ponho a bola? Ponho do lado esquerdo, ponho do lado direito, ponho longe, ponho perto. Às vezes são mesmo estas questões, sabes? E basta tu dizeres assim, então, se estamos a observar, os sinais que o corpo deste bebé nos está a dizer, se ele está em esforço, se ele não consegue alcançar a bola, o que é que nós podemos fazer para o ajudar neste sentido? Porque há um bocadinho esta ideia de que se ajudamos, dando a bola, pondo a bola mais perto, então ele não está a fazer aquele trabalho, não é? Certo, quase como se comprometêssemos a autonomia ou o desenvolvimento, até motor, não é? Se aproximássemos. Uhum. Exatamente. Ou seja, e esta ideia de passarmos que nós para irmos do ponto A ao ponto B, nós não a linha não é reta muitas vezes, então não temos que ter pressa. A bola pode-se pôr mais longe, vamos imaginar, estou a dar o exemplo da bola porque partilham muito isto da bola sensorial, por acaso. Que é, isso pode ser mais à frente, não temos que ter essa pressa de, logo nas primeiras vezes, colocar super longe e depois tornar isto também dinâmico e lúdico, não ser algo de stress e depressão, que é Calendário, não é?
que sinto que é muito isso às vezes. Sim, e ser um momento é o que eu costumo também partilhar e nas formações que dou em contexto adversário é isso que é para vocês também se divertirem e aproveitarem, porque é mesmo para isto que nós estamos aqui. A rotina já é tão desafiante, então vamos fazer com que estes pequenos momentos sejam bons. E outra das coisas, Sara, que eu acho que na sala de berçário ajuda bastante é darmos sugestões, nós enquanto psicometricistas, que elas consigam inserir na rotina, sabes? Imagina, momentos críticos que existem, o momento do adormecer, o momento da refeição, às vezes há algumas aquisições que há uma criança que já gatinha ou que se coloca em pé e portanto anda pela sala toda e depois tem os outros bebés que ainda não o fazem e procuram ali, às vezes, hum, gerir um pouco os movimentos livres, não é? Então eu acho que tudo o que tem a ver com as experiências sensoriais tem sido o que tem resultado melhor como estratégia e como sugestões para estas salas. Primeiro, porque são materiais que podem ser utilizados e reutilizados muitas vezes. Depois, porque elas também podem construir com garrafas de plástico, de bolhões de iogurte, enfim, tantas coisas que podem ser. E isso também lhes dá muito gosto fazer parte do processo, sabes? E pensar nisso. As últimas formações que eu dei foi espetacular, que de repente uma pessoa me mostrou-me um cubo mágico que tinha feito com sensorial, sabes? Enorme. Aquelas peças de puzzle e etc. E portanto, às vezes darmos mais do que darmos as sugestões, que são muitas, temos os arcos sensoriais, os percursos sensoriais, os túneis sensoriais, temos tantas coisas que podemos partilhar e ajudá-las, mas mais do que isso é também ajudá-las a onde utilizar e em que momentos, porque este cubo estava lá, lindo e maravilhoso, mas não é utilizado. Certo? Quase que promover um bocadinho este espírito crítico também e de envolvimento efetivo naquilo que podem, fazer naquele contexto, não é? Exatamente. E outra coisa que eu também acho importante, Sara, é os pedidos de ajuda, porque muitas vezes a sala do berçário precisa de muitas ajudas, porque é muito desafiante terem bebés em fases tão diferentes, não é? Então, hum, às vezes também não têm esse tipo de ajuda porque as outras pessoas estão também nas outras salas e faz parte. Mas acho que também é importante, e eu tenho passado um bocadinho nisto, que é, se precisamos de ajuda para concretizar uma atividade ou um momento diferente, por exemplo, sensorial, vamos pedir ajuda. E é giro que isto desbloqueia uma série de coisas. Havia uma sala específica que queriam experimentar umas ideias que tinham visto na internet de pôr a sala toda escura e utilizarem os projetores de luz e as fibras. Oh, incrível! Incrível. Mas elas sozinhas não conseguiam. Então pediram ajuda, criaram ali uma escala e foi espetacular, porque depois não só aquela sala utilizou, como todas as outras crianças puderam ir ali. Então, às vezes também é isto, não pensarmos só na nossa sala pode ajudar. Ok, nós vamos ter imenso trabalho, sim, mas se calhar conseguimos organizar internamente, como às vezes fazemos noutras coisas, e agora estamos aqui nós e depois se calhar nós vamos para o ginásio ou para a rua ou para outro sítio e, por exemplo, a sala do ano vem aqui e vai experimentar aquilo que nós tivemos a construir. E isto fica aqui também um trabalho grande de equipa. Então, no berçário, julgo que se calhar um bocadinho mais por aqui. Nas salas de 1 e 2 anos, por exemplo, o que sentimos é que é um pouco mais fácil, para já pela locomoção, não é, aqui pelas grandes aquisições a nível motor que as crianças têm, facilita logo bastante o tipo de dinâmicas e de atividades que podem ser realizadas. O que é que sentimos que nos pedem mais? Tem outra vez a ver com a questão dos materiais. Ok, isto é muito giro, eu vi que o que é que vocês fizeram com os arcos, vamos imaginar um percurso com os arcos ou uma dança com os arcos em grupo, por exemplo, em que têm que estar com as mãos dadas e o arco só pode passar por entre o corpo, vamos imaginar. Mas quer dizer, nós no dia a dia não conseguimos fazer isto. Precisamos de outras ideias. E agora, de repente, com o arco, também o que é que podemos fazer mais com o arco? Então, pode ser giro esta desconstrução. Aquilo é aquele material como podia não ser material nenhum. Pois também é essa a ideia, não é? Nós só conseguimos fazer atividades se for com materiais, e não é verdade. Temos muitas coisas que podemos fazer só através do nosso corpo e sem termos a necessidade de utilizar aqui algum material. Então o que nós temos sentido é isto, é dar estas sugestões de, ok, para além daquela função, entre aspas, que aquele arco está a ter, que outras coisas é que eu posso fazer com ele? Olha, isto é muito giro que agora estou a fazer aqui esta comparação,
com o próprio desenvolvimento infantil, não é? Quando estamos a trabalhar com as crianças, aquela bola não serve só para dar o pontapé, também pode ser para pôr em cima da cabeça, para guardar, para abanar, para atirar, para rolar pelo chão. E eu sinto que tem sido isto, temos sentido, não só eu, não é? Mas aqui em equipa, muito esta questão. E gostava também de reforçar que é certo que ainda temos um longo caminho a fazer, mas existem cada vez mais profissionais, cada vez mais escolas inteiras a ter interesse pela nossa área e principalmente a quererem fazer melhor. E isto é espetacular, não é? Porque nós sabemos que estamos sempre em constante aprendizagem e que não vamos sempre fazer tudo bem, mas podemos aprender com isso e uns com os outros. Então, também temos sentido esta parte. Portanto, com 1 e 2 anos, tem sido muito mais as questões de movimento, sabes? Que é aquilo que mais falta no dia a dia, nas crianças. Era isso que eu ia perguntar, que é, estamos numa fase, não é, em que já se percebeu que o movimento, ou há cada vez mais este conhecimento que de facto o movimento importa, que os miúdos têm que brincar, que isto sempre existiu e parece que se foi perdendo a certa altura, ou que foi-se reformulando esta ideia do brincar. Um, o que tu encontras hoje, e como já estás nisto já há algum tempo, o que tu encontras hoje nestas creches, nestes berçários, se calhar é mais transversal, porque pelas próprias fases de desenvolvimento em que se encontram, mas nesta creche, neste pré-escolar, o tipo de brincar dos miúdos está diferente? O que é diferente e o que é que tu sentes que está a ter impacto naquilo que é o seu desenvolvimento? Que no fundo é isto que nós também estamos aqui a falar, que crianças é que nós temos hoje com este tipo de movimento ou falta dele e com este tipo de brincar ou falta dele. Olha, essa pergunta é mesmo muito, muito interessante, porque eu acho que temos sentido, tenho sentido e observado várias coisas diferentes em relação a isso. Então, se eu andar alguns anos para trás, sem dúvida que, observava de forma mais espontânea e com mais regularidade e intensidade e duração a brincadeira livre e o movimento. E se for andando, 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 de facto, até se calhar à altura da pandemia, em que realmente ficámos aqui privados de muitas coisas e o movimento foi uma delas, entre outras, hum, sinto que de facto se foi perdendo um pouco, não é? Cresceu muito esta ideia de tudo o que é mais estruturado e mais organizado, e eu acho que tudo faz parte. É um bocadinho este malabarismo, não é? Entre a estrutura e a liberdade. Hum, Atualmente eu sinto que existe realmente vários movimentos, não só das escolas, mas talvez até principalmente das famílias, que começam a estar mais atentas a estes temas, não só por tantas informações e às vezes também desinformações que a internet nos pode dar, mas que ainda assim nos faz refletir e, portanto, ter este pensamento crítico, que eu acho que é muito positivo, de pensar um pouco sobre isto, sabes? E valorizar mais este ponto. Ah, por exemplo, nas escolhas das escolas terem um espaço exterior, ou às vezes estarem mais despertos e disponíveis para: "Ok, ele privilegia muito o movimento, sabe, não sei o quê, ele é muito ativo, ele se por ele estaria o dia todo a correr, então nós todos os dias vamos ao parque infantil". Então, sabes, eu sinto que começa a haver também esta mudança de mindset e depois quer queiramos, quer não, esta possível relação de algumas partes com a utilização cada vez mais excessiva da tecnologia, do uso da tecnologia, também é importante nós equilibrarmos isto, não é? E sabes que eu, já há alguns meses li o livro, já li alguns, mas pronto, li aqui um livro da Fábrica dos Cretins Digitais que falava um bocadinho disto, que era, os estudos mostram que realmente, crianças com menos de 2 anos de idade passam em média 50 minutos por dia, em frente a ecrãs, e ecrãs generalizados, não é? Pode ser É assustador, não é? É quase uma aula ali, o tempo de uma aula, não é? completamente, e já viste, isso representa 8%, diz os estudos, não é, do tempo de vigília daquela criança. Neste caso bebé, não é, porque é menos de 2 anos de idade e portanto isto tem que nos fazer mesmo pensar. E que neste momento já está quase constituído como um problema de saúde pública e a própria Organização Mundial de Saúde, Exatamente. Quase que coloca a ideia de que é uma negligência
deixarmos crianças com menos de 2 anos expostas a este estímulo, no fundo, não é? Exato, Uhum. exatamente. Portanto, acho que uma das coisas importantes que nós, enquanto psicometricistas, podemos também ajudar neste ponto é sugerir mais vezes as famílias irem realmente todos os dias a parques infantis ou sempre que possível. Porque é quase, sabes, isto faz parte quase. Quase um comprimido diário, exatamente, a receita é todos os dias pôr o pé lá fora no parque. Quem diz um parque infantil, quer dizer, não é o jardim, é o exterior, não é? É aqui só representativo de É sempre, no fundo, não é? isso, exatamente. E depois, obviamente, que ajustar a cada dinâmica familiar e a cada criança, isso sem dúvida. Se nós temos crianças com uma maior inibição motora, em que de facto esse não é aquilo que faz mais sentido, vamos tentar perceber o que é que faz. Mas não fazermos nada não é também o propósito, não é? Não é podemos aqui ajudar de uma outra forma a olhar com outros olhos, ou neste caso não é olhar com outros olhos, mas se calhar com outras lentes. Certo. Eu acho que o que tu estás a dizer é muito mesmo, muito interessante mesmo e importante, porque eh, às vezes houve-se pessoas que naturalmente podem não estar dentro da área do desenvolvimento e, portanto, não acederem a este tipo de, de conhecimento, mas que dizem quase esta coisa de isso é um fundamentalismo, não é? Porque até está a ver um vídeo educativo, até está a aprender os números, ou até está a aprender as cores em inglês, que é um facto, mas nós antigamente também aprendíamos os números e a saber as cores em inglês, na relação, em livros, porque os nossos pais nos diziam, porque na escola nos diziam, e não é necessário esta tela, que no fundo nós já percebemos, a ciência já nos prova que altera mesmo a estrutura do cérebro, altera mesmo e traz uma série de problemáticas comportamentais, cognitivos, emocionais, que nós não precisamos de ter nas nossas crianças, nem queremos que seja o caminho. Eu acho que também é mesmo importante o que tu dizes, no sentido de nós podermos passar esta mensagem, esta palavra de não ser por aqui, porque no fundo acaba por também, eu acredito que na dinâmica familiar, às vezes isto acaba por ser um apoio, não é? Um auxílio, naquele momento em que precisam de, mas há o momento em que se precisa e há deixa estar só mais um bocadinho, também não faz mal, e que perdemos oportunidades interessantes da criatividade, da flexibilidade, da criança estar mais tranquila, de inventar formas de fazer, de criar novas brincadeiras, não é? De interagir, não é? Desta comunicação e relação. Que são a base. Partilha, não é? O esperar pela vez, aumentar também a tolerância à frustração, porque a tecnologia traz-nos muitas coisas no imediato e nós sabemos que no nosso dia a dia nem tudo é carregar num botão e as coisas aparecerem, não é? Isto pode e deve ser desenvolvido e trabalhado desde pequeninos com calma, com paciência, mas essa semente deve estar lá, porque o que acontece também futuramente é que depois estamos a trabalhar estas questões, mais ligadas ao foro emocional, muito mais tarde, a aprendizagem da leitura e da escrita, que traz aqui, não é, o primeiro ciclo, que traz aqui outros desafios, e porque houve esta questão. E Sara, sabes o que é que eu acho que pode fazer mesmo aqui muita diferença? É a comunicação. Ah, e nós percebermos que todos realmente estamos a dar o nosso melhor, que às vezes não temos todas as ferramentas, ao nosso alcance e nós podemos partilhar as nossas que possam de facto ajudar aquela família a perceber e a pensar se calhar sobre isso, e neste caso também a escola. E eu acho que quando nós comunicamos de um lugar tranquilo, de confiança, segurança e também de muita humildade, não é? E sem julgamento também, não é? Sem julgamento, sem dúvida, o outro vai nos ouvir melhor, vai perceber melhor a nossa mensagem e vai ter vontade de experimentar as sugestões que nós estamos a partilhar. E portanto é nesta troca e nesta relação que, que muitas coisas podem realmente acontecer. Por exemplo, nesta questão mais agora até da tecnologia, tenho tido algumas crianças que estão de facto viciadas nesta parte e é um processo, não é? Então, como é que nós podemos ajudar tanto a família como aquela criança e lidar com isto como um outro vício, não é? Não podemos desvalorizar só porque é tecnologia e ela de repente não desaparece só porque nós desligamos o ecrã quando
durante tanto tempo esse ecrã esteve ligado, não é? Então eu acho que pode ajudar a percebermos o que é urgente e o que é que só está a ser confortável para nós e traçarmos alguns limites que possam ajudar. Porque de facto a tecnologia existe e é para nos servir e ainda bem que estamos em evolução, mas precisamos de equilibrar com outras atividades, com brincadeiras, com tempo de qualidade. Eu sinto que às vezes é isto, que é as famílias chegam muito com esta questão. Mas nós até brincamos com ele quase todos os dias, mas mesmo assim não chega, parece que nada chega. E quando tu vais depois explorar um pouco melhor, é uma brincadeira em que estás a perguntar ao teu marido o que é que se ele comprou a comida para o almoço, às tantas paras e vais às notas fazer a lista das compras, entretanto o telefone toca o relógio e tu olhas, e a brincadeira está a desenrolar-se, mas o teu tempo de atenção não está em pleno, não está ali Conexão com a criança, não é? em conexão. E as crianças precisam disto e nós também. Só que habituamos-nos muito a estar neste ritmo acelerado, que estamos aqui, mas já estamos a preparar o que é a seguir e a pensar no que vem a seguir. E às vezes essas pequenas mudanças fazem toda a diferença, porque eles precisam mesmo de nós, não é? Da nossa presença. Pode ser só 5 minutos, mas se esses 5 minutos forem em pleno, ok, o tanto Mais impacto. exato, vai encher, vai ficar mais preenchido. Uhum. Lúcia, nós falámos muito aqui ao longo desta conversa das questões até mais práticas, outras não tão práticas, mais ligadas aos bebés mais pequeninos, depois ao 1 aninho, aos 2 anos. Hum, Seguindo aqui este caminho até à primária, e porque de facto a nossa área é pelo corpo, é trabalhar pelo movimento, é dar significado a este movimento, é construir pensamento através do movimento. Como é que nós podemos também ser uma parte, que contribui, que promove este desenvolvimento destas competências base, que no fundo são pilares para depois, lá mais à frente, no primeiro ciclo, se fazerem as tais aprendizagens formais da matemática, da escrita, do português? Quais é que são estas competências e como é que nós, pelo brincar, porque isto eu acho que é mesmo importante também podermos desenvolver este espírito crítico das famílias, muitas vezes. Acho que as escolas, obviamente, são mais sensibilizadas para isto, mas algumas, se calhar fazer aqui esta ressalva, que se calhar eu posso desenvolver a minha motricidade fina sem ser necessário estar 3 partes do meu dia, um bocadinho de manhã, depois do almoço e ao meio da tarde, a fazer fichas numa mesa, não é? E, portanto, como é que nós podemos desconstruir um bocadinho esta visão e, no fundo, também desconstruindo isto, e nesta ótica mais pelo corpo e pelo movimento, como é que nós podemos ser mais também, deixa-me escolher a palavra, não sei se empáticos com aquilo que será a importância para estas crianças de continuarem a trabalhar isto sem ser só em fichas e, portanto, por aquilo que elas, pela via que elas realmente nessa fase e nessa idade compreendem e absorvem melhor, que é pelo corpo. Como é que isto tudo se pode fazer? Claro. Olha, fico super entusiasmada sempre com estes temas também, porque mais uma vez estamos a conectar as famílias ao nosso trabalho e a escola, não é? Então, acho que pode ser logo interessante partilharmos com as famílias, porque muitas vezes a escola diz-nos, isto começando aqui pelo fim do que tu me estavas a partilhar mais das fichas e dos trabalhos e da leitura ser sentado e de ter que ser tudo ali muito certinho e muito rígido. Ah, a verdade é que muitas vezes existe esta indicação, da escola: "Ok, treinem por favor com eles em casa a motricidade fina, o agarrar o lápis, o cortar, o fazer fichas todos os dias, meia hora", ou o que seja, não é? E ajudar as famílias a perceber: "Ok, quais são os objetivos que estão por detrás do cortar ou do agarrar bem o lápis? Quais são estas competências motoras finas que nós precisamos trabalhar? É a força? É a velocidade? É o quê? O que é que não é? O que é que está por detrás disto para aquela criança em concreto? E depois pegar nesses objetivos e partilhar outras sugestões diferentes. Será que eu posso trabalhar estas competências motoras finas abrindo, enroscando e desenroscando garrafas de água e frascos, que hoje em dia este movimento de enroscar e desenroscar é tão pouco utilizado? Será que com isto eu vou ajudar? Será que é através, por exemplo, e depois dar estes exemplos na rotina? Eu acho que é sempre interessante, porque as famílias já sentem que têm tão pouco tempo, que de facto, se isto for incluído na rotina, então ajuda bastante. E imagina, as molas da roupa, ajudar a estender a roupa. Pode ser com essas molas e uma caixa de cereais que até
ia para o lixo, pintarmos a caixa e associarmos as cores das molas nos vários sítios? É o quê? Construir uma maraca em que o enrosco, não é, desenrosco a tampa, coloco lá grão, feijão, o que seja, e depois volto a enroscar, decoro aquela garrafa e fica ali com uma maraca sensorial. Bem, Lúcia, um parêntese, tu és assim uma máquina de pipocas a saltitar de ideias. É incrível, não? Vai sair daqui provavelmente muitas ideias para pessoas que nos estejam a ouvir e que trabalham com crianças. Exato. Pronto, eu acho que é desconstruir isto com as famílias. Pronto, estou entusiasmada e depois vou aqui partilhando assim Meu várias. pai. E depois eu acho que, para além disso, Sara, é. Nós não vamos mudar as mentalidades, então nós podemos ajudar a construir novas mentalidades, a completar, eu acho. Então, para que se calhar não estarmos a investir a nossa energia aí, mas a investir nas soluções, em ajudar as famílias a cumprir aqueles objetivos que a escola pede, mas de outra maneira que seja mais lúdica, mais divertida, que vá ao encontro da motivação. Porque as crianças que têm dificuldades, por exemplo, na motricidade fina, e nesse tipo de tarefas, já estão desmotivadas o dia todo em que têm que estar a fazer aquele tipo de tarefas. Então, E que se sentem que não são capazes, não é? No fundo é uma bola de neve. Uhum, exatamente, isto uhum. é um ciclo, não é? Então nós precisamos de reprogramar e elas precisam de ter sucesso nesse tipo de tarefas para quererem também repetir e para quererem aventurar-se no medo e no desconhecido e se calhar até vai falhar daquela vez, mas eu já acertei as outras. Então eu vou sentir-me mais confiante e nós temos que ajudar a construir isto. E de facto nós temos um privilégio que podemos fazer aqui estas pontes. E depois eu sinto, Sara, que quando explicamos às famílias exatamente que eu preciso de explorar o meu corpo no espaço e no tempo, eu preciso de subir, descer, passar por baixo, entrar em túneis ou em outros sítios, eu preciso de planear quando vou fazer um percurso num parque. Eu costumo dar muito este exemplo. Pergunta às famílias se vão a parques infantis e como é que são, como é que é a estrutura, não é? Às vezes eles dizem, tem que passar por dentro de um túnel, às vezes até tem que rastejar e tem que agarrar numas cordas e as tábuas são muito, desequilibram-se, eu tenho super medo. Ok, então é isto. Eu estou a explorar os limites do meu corpo no espaço. Eu tenho que descobrir isso em mim para mais tarde me fazer sentido porque é que eu tenho que escrever dentro daquelas linhas e como é que eu vou desenhar as letras ali, não é? E como é que isto vai ter significado e sentido para mim? Então, eu acho que este ponto é muito importante e tem sido curioso, Sara, que os últimos anos, e se calhar diria aqui mais intensamente desde a pandemia, que tem havido mais famílias a procurar isto mais tarde, sabes? Final de primeiro ciclo até segundo ciclo, em que falam um bocadinho sobre isto. Teve poucas experiências motoras, é muito descoordenado, às vezes andamos na rua e ele não sabe, pronto, seguir aquela linha, por exemplo, do passeio, ou está sempre a tropeçar, enfim, depois claro que temos que perceber aqui um bocadinho o contexto, mas dizer-te que quando explicamos de uma linguagem o mais simples e o mais clara possível, que eu acho que esse às vezes também é um desafio para nós, porque de facto nós temos aqui muito conhecimento técnico e ele é super importante, mas eu posso ter esse conhecimento técnico se eu o for passar assim dessa forma para as famílias e para as equipas educativas que não percebem o que é que eu estou a comunicar, então se eu não adaptar a minha comunicação de forma a que percebam, A não mensagem não passa, dá. não é? Uhum. Exato, e não vai ser possível de executar. Então, eu acho que esse ponto também é um ponto importante e darmos exemplos práticos. Imagina, às vezes eu mostro e fazer sessões com os pais dentro da sala connosco também pode ser muito interessante. Nem sempre, nem nunca, dependendo, não é? Mas é mesmo importante eles verem e experimentarem, porque só assim é que têm noção. Às vezes eu dou um exemplo, olhem, a fita de pintor, pronto, cá vai mais uma ideia. Ter todos em casa, tanto dá para fazer percursos no chão de zigue-zague, de quadrados, de como quisermos, não é? E como também dá ao mesmo tempo para fazermos umas linhas e as crianças escreverem ou desenharem dentro daquele espaço da própria fita cola. E já viste, o tanto que estamos a trabalhar só assim. Claro, ou seja, não olhar só para a brincadeira ou a atividade como só aquilo, não é? É ir além disto e quase que desenvolver todos os objetivos que podemos estar a promover com isto naquela criança. Não só no agora e no equilíbrio, mas também ou na coordenação ou na motricidade fina, mas quase que esta perspectiva a médio prazo ou a longo prazo
o impacto que isto terá também na aprendizagem, porque nós estamos a falar só de cognitivamente aprender a fazer a conta X ou a escrever Y ou a ler Z, não é? Tudo de facto envolvido. Eu acho que ajuda a nossa visão, sabes? Que nós sabemos que numa tarefa ou numa determinada atividade, que para outras pessoas pode ser só. Imagina, estou agora a pensar, no final de desenharmos ou de escrevermos nessa parte da fita cola, podemos fazer uma bola, não é? Estamos a amassar, fazer força, tornar a bola o mais pequena possível. E a seguir ainda podemos lançá-la para um cesto. E eu estou a planear a distância, a velocidade a que vou atirar, o alvo, não é? Onde é que ele está, como é que eu me posiciono no meu corpo, tudo isto tem tanta intencionalidade e nós sabemos o que é que estamos a fazer. Então podemos, de facto, passar também essa mensagem e essas ideias, tanto para as famílias como para as equipas educativas, que em idades precoces, lá está, e em momentos até de grande grupo e daqui de uma promoção no desenvolvimento, podem de facto estar a ajudar para essas alturas posteriores. Então eu acho que passa muito por aqui. E sempre com esta ideia de que as sugestões que nós damos e que partilhamos têm que fazer sentido e ser fáceis de implementar, porque se isso não acontecer, o mais provável é não conseguirem incluir isso, quer as famílias na própria rotina familiar, quer as próprias equipas educativas na sua rotina do dia a dia, que é tão exigente. E sabemos disso. Então acho que é um bocadinho isto. Certo, tantas coisas boas, Lúcia. Olha, e na verdade tu foste assim sempre muito clara ao longo desta nossa conversa e já passaste tantas mensagens, tanto para as famílias como para as equipas educativas que nos possam estar a ouvir. Mas se agora colocássemos tudo na tua máquina de pipocas e saísse assim uma mensagem final que tu gostasses de deixar tanto para as famílias, como para as equipas, como no fundo, na verdade, para os adultos que se relacionam com crianças e que estão a ser aqui, ter papéis importantes no seu desenvolvimento, qual é que seria a mensagem que tu, e se calhar em nome da tua empresa, da Salpicos, não é, que tanto promove este desenvolvimento, tu gostavas de lhes deixar? Sim, olha, eu também gostava de incluir aqui os colegas terapeutas e a mensagem que me está aqui a surgir, sem pensar muito, tendo em conta o que fomos falando, sem dúvida que está aqui no poder da comunicação e no poder da relação. O sabermos, e termos a noção que fazemos parte e que somos uma parte muito importante, com outras partes também muito importantes e que isso tudo junto pode de facto ajudar muito o desenvolvimento daquele bebé, daquela criança, quer estejamos a falar que aqui num contexto mais, uma vertente mais preventiva e educativa, quer também numa vertente mais terapêutica. E quando te falo nesta questão do poder da relação, tem a ver com a proximidade, com o facto de nós, de facto, partilharmos com as famílias, sugerir o estarmos próximos e também com as equipas educativas, e vemos muito que isso ainda é algo pouco comum, e desafiar, a que todos nós, enquanto colegas, terapeutas, hum, tenhamos aqui uma prática muito importante que está muito relacionada aqui com o poder da comunicação, que são os feedbacks. Partilharmos o que fazemos, darmos sugestões, perguntarmos, quais são as maiores preocupações, os maiores desafios com as famílias e com as escolas de uma forma regular. E sinto que isto seria aqui, se calhar, esta mensagem, sabes? Acho que pode mesmo ajudar em muitas coisas, não só o nosso trabalho, mas principalmente aqui o desenvolvimento das crianças com as quais nós trabalhamos. Uhum. Mensagem boa, para além das outras todas. Lúcia, foi uma conversa assim tão agradável. Acho que vais inspirar também muitos colegas psicometricistas que nos podem estar a ouvir. Eu sei que muitos colegas já vão fazendo este trabalho junto das escolas nas suas áreas de residência portanto, acredito que também possam conhecer o vosso trabalho e assim também dotarem-se de mais conhecimento, de mais experiências e assim também conseguirem passar mais a mensagem. No fundo, acho que também foi um dos tópicos que nós tocámos aqui muito, que é transformar este conhecimento técnico ou estes objetivos gerais e específicos e metodologias em coisas com, sim, em palavras simples, em comunicação clara e que também faça com que as pessoas consigam efetivamente identificar e compreender o papel que nós podemos ter neste contexto mais educativo ou preventivo,
da estimulação do desenvolvimento infantil. Lúcia, muito, muito obrigada por ter estado aqui comigo. Rápido, foi ótimo, obrigada. Passou muito rápido e acredito que quem nos ouça também vai sentir o mesmo. Muito, muito obrigada. Obrigada. Quanto a nós, estamos então aqui no final deste nosso episódio, portanto, como sempre, vou aqui apelar a que possa fazer a subscrição se nos estiver a ouvir no YouTube, deixar o seu gosto, o seu comentário e partilhe com mais pessoas que possam, psicometricistas, outros profissionais, pais, educadores de infância, professores, que possam também ganhar mais conhecimento ao ouvir esta conversa que tivemos aqui hoje com a Lúcia Garcia da Salpicos. Muito obrigada e até ao próximo episódio do Psicometriquê.